O Evangelho hoje está se tornando popular. Hoje o Evangelho, ele está se tornando moda. O nome de Cristo hoje está praticamente na boca de todo o mundo ocidental. Com esses conflitos que hoje estamos vivendo por causa dos atentados nos Estados Unidos, o mundo acordou para uma realidade, o mundo cristão, o mundo islâmico. Mas no meio do mundo cristão, hoje estamos vivendo no auge da popularidade do cristianismo. É comum você estar chegando numa cidade e sintonizar uma FM evangélica. É comum você chegar e sintonizar uma AM evangélica. Jornais darem em página inteira partes grandes do seu noticiário, jornais escritos, jornais falados sobre atitudes religiosas e espirituais. Hoje é muito comum. Hoje é comum o jogador de futebol fazer o gol e apontar para cima. E no final, ao ser entrevistado por repórteres, ele dizer o seguinte: eu sou atleta de Cristo. Foi ele que ajudou a bola a fazer aquela curva e entrar naquela hora. Hoje artistas estão dizendo, eu aceitei a Jesus. Hoje políticos estão dizendo, eu aceitei a Jesus. Eu quero dizer a vocês, está se tornando moda o Evangelho. Eu quero dizer que Satanás sempre teve táticas para destruir, para perverter e para confundir. Se você pudesse voltar a 1000 anos atrás, na nossa idade contemporânea, você iria descobrir um período difícil do cristianismo. Se você voltasse ainda um pouco mais ao passado, descobriria que não era muito fácil você falar no nome de Jesus Cristo. Você poderia sofrer represálias e até ter problemas sérios e até perder a vida. Mas Satanás viu que quanto mais ele matava, mais cristãos surgiam. Então ele disse, eu vou mudar de tática, já entendi tudo. Eu vou me infiltrar. Eu vou me misturar. Eu vou entrar no meio. Nessa noite eu gostaria de dizer que apesar do Evangelho ser popular, nunca foi popular seguir a Jesus. Apesar de ser o nome de Cristo hoje muito popular, não será popular agora e nunca seguir a Jesus. Todos aqueles que decidirem seguir a Jesus, eles terão que entender que terão oposição, terão aflição, terão tribulações, terão angústias. O Senhor mesmo disse, você não pode esquecer, que todo o que me seguir não será maior do que mim, não será maior do que o Senhor, o Mestre. Se me perseguiram, perseguirão a você. Se me machucaram, machucarão a você. Se me feriram, vão ferir você. Nessa noite eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. E vocês aí estarão ali lendo um dos episódios mais dolorosos da palavra de Deus. Capítulo 3 de Daniel. Muitos conhecem o capítulo 2. Hoje eu vou pregar o 3. O 2 tem um sonho. O 3, ele tem uma continuação desse sonho. Diz assim, verso 1 do capítulo 3 de Daniel: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a na campina de Dura, na província de Babilônia. E então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
e estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado numa fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O rei Nabucodonosor é um rei interessante na Bíblia. Ele é um personagem interessante, porque ele queria saber o futuro. Nabucodonosor queria saber sobre o futuro. Ele queria que se revelasse o futuro. Ele queria saber até onde que ele iria. Ele queria saber até onde seu império iria. Nabucodonosor queria saber até onde duraria seu poder. Existem pessoas hoje como Nabucodonosor que querem saber o futuro. E tem pessoas que, querendo saber o futuro, têm ido em lugares errados e perigosos. Tem pessoas que têm... Hoje não está muito comum esses telemensagens de esoterismo, de ajuda, mas isso teve problema com as legislações brasileiras e foi cortado um pouco isso dos canais de televisão. Mas existem alguns telefones ainda que você pode ligar e uma pessoa por detrás da linha atende e ela te revela o futuro, e é cômodo. Você pode pedir essa ajuda pela internet, você entra em alguns sites de ajuda e você pode ter, a definição do seu futuro. Tem pessoas que têm ido, aquelas mulheres com vestidos longos, e elas se encontram às vezes nas praças públicas, e elas vêm pegando as pessoas dizendo: me dê sua mão, que eu quero mostrar o seu futuro. Nunca faça isso. O máximo que pode acontecer se você ligar para alguém para descobrir o seu futuro é na tua conta telefônica um mês depois vir R$3,95 a mais por minuto. Você acha que alguém por detrás da linha telefônica vai saber dizer teu futuro? Você acredita nisso? Nunca oferece a tua mão para alguém ler, porque você pode correr o risco dela dizer: olha, tua mão está muito suja, não consigo ler teu futuro. Você quer saber o futuro? A Bíblia diz sobre o futuro do mundo. Você quer ser mais específico? Você quer saber sobre o futuro da tua vida? Não há problema. Se você quer saber sobre o futuro, vá a Deus. Só Deus sabe o futuro. Se Ele quiser te revelar o futuro pessoal da tua vida, Ele irá fazer, e usará métodos, Ele sabe como. O futuro do mundo Ele já revelou. Deus sabe o futuro. Deus revelou o futuro a Nabucodonosor. Ele teve um sonho, mas ele esqueceu do sonho. E vocês sabem essa história do capítulo 2. Se você ainda não sabe, deveria ler. É uma história impressionante. E ele então, quando esqueceu, teve que ser lembrado por um homem muito especial. E esse homem disse para ele o seguinte: olha, você viu o seguinte, você viu que a cabeça era de puro barro, o peito e os braços eram de bronze, as coxas e o quadril eram de ferro, era isso? A cabeça era de peito e os braços prata, quadril e as coxas as pernas eram e os pés eram em parte de ferro. Exatamente. E quando ele estava olhando esta imagem, esta estátua, aconteceu um fenômeno. Uma pedra sem auxílio de mão foi jogada na cabeça. Foi jogada nos pés. E diz a Bíblia que o impacto foi tão forte que destruiu o ouro, a prata, o bronze, o barro e o ferro. E tudo virou poeira, que foi soprado. A pedra cresceu e se agigantou e dominou